Fernando Diniz demitido do Cruzeiro. Nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre essa demissão do técnico cruzeirense. Bom, então já tá aqui, ó, o comunicado oficial da demissão do Diniz, ó, direto do site do Cruzeiro. Fernando Diniz deixa o comando técnico do Cruzeiro. Cruzeiro informa que Fernando Diniz não é mais o treinador da equipe celeste. Junto ao técnico deixam o clube o auxiliar Eduardo Barros, que sempre ajuda bastante o Diniz, principalmente na época do Fluminense. Em vários momentos o Diniz era expulso, quase todo jogo o Diniz leva amarelo, inclusive, né? Não só no Fluminense, em todos os clubes que ele passou, porque ele reclama bastante mesmo. E aí sempre o cara que substituía ele era o Eduardo Barros, né? E o preparador físico Wagner Bertinelli. Agradecemos aos profissionais pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência das trajetórias. Auxiliar técnico fixo do Cruzeiro, Wesley Carvalho, comandará a equipe de maneira interina a partir dos treinos dessa segunda-feira. Beleza? Então aqui a gente pega já esse comunicado oficial do Cruzeiro e agora a gente tira a nossa conclusão sobre essa demissão do técnico cruzeirense. Cara, uma coisa que eu já queria destacar é o seguinte: o Diniz, na reta final da última temporada, teve aquela polêmica depois do jogo contra o Juventude, em que o Cruzeiro venceu, né, na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas que, como o Diniz, quando ele chega no lugar do Seabra, ele começa oscilando muito, né? Ele demora muito para conquistar a primeira vitória. Ela vem justamente na Sul-Americana, onde o Cruzeiro chega até a final, né? Mas no Campeonato Brasileiro mesmo, o aproveitamento do Diniz foi horrível. Não à toa ele pegou o time com vaga em pré-Libertadores e deixou o time só com uma mísera vaga de Sul-Americana. Que inclusive pelos reforços que o Cruzeiro teve essa temporada não condiz, né? Porque se reforçou muito, trouxe grandes jogadores e vai disputar basicamente as competições nacionais e uma Sul-Americana que, cara, você não precisaria nem desses reforços para ir longe. Não à toa o Cruzeiro todo remandado, com o Diniz sem ter encaixado o time, chegou na final da competição. Enfim, fato é, o Diniz em nenhum momento conseguiu encaixar esse time do Cruzeiro. Esse início de temporada foi ruim, mas eu acredito que o Diniz não foi demitido por esse início de temporada. Ele foi demitido porque no ano passado o time não engrenou e continuou sem engrenar nesse início de temporada, né? Nos dois jogos, só teve dois jogos da equipe principal no Campeonato Mineiro. A derrota para o Atlético, jogando em Brasília, no Mané Garrincha, e esse último tropeço contra o Betim, que o time em casa teve um amplo domínio de posse de bola, como é o padrão dos times do Diniz, e isso é algo que é muito interessante, né? Tentar se impor para cima do adversário. Mas sai perdendo no primeiro tempo na base da bola aérea e acha um gol com o Lautaro Dias na reta final que salva a derrota, conquista um pontinho. Só que não dá para comemorar um ponto jogando em casa com os reforços que teve contra o Betim, né? Era o jogo para o Cruzeiro não só vencer, mas golear. E o time sofreu bastante e conquistou apenas um ponto. Só que aí se a gente pega esses resultados da temporada, só tem dois jogos para a gente analisar, tá bom? Foram dois jogos em que ele perde um e empata outro. Não é por causa de um empate e uma derrota que o Diniz está demitido. É justamente porque na temporada passada, onde ele teve tempo, talvez não tanto tempo de treinar, mas teve muitas amostragens do Cruzeiro dentro de campo. E em nenhum momento convenceu. E nesse início de temporada, talvez tenha até piorado. E com os reforços que teve, o mínimo que se esperava era que as individualidades aparecessem, né? Não apareceu, o Gabi ainda não engrenou, o Bolasie entrou muito mal contra o Betim. Ainda bem que o Lautaro salvou o time com um gol de cabeça. Mas é um Cruzeiro que está longe de ter engrenado, tá bom? E está sendo especulado o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho. E eu acho que seria uma grande opção. Eu não sei se ele vai aceitar, porque ele já recusou o Vasco e o Santos. Só que são contextos diferentes, né? O Vasco sempre uma crise danada, independente do técnico, e um Santos vindo da Série B. Já é um Cruzeiro que se reforçou muito bem. O próprio Renato sempre pede times com muito dinheiro, né? Sempre no Grêmio reclamou da questão financeira. No Flamengo, quando teve, também não fez nada demais. Mas vamos ver no Cruzeiro. Eu acho que o Renato seria uma grande opção, porque ele sabe lidar muito bem com esses jogadores. Ele já trabalhou com o Gabi, tem jogadores de muita qualidade, né? O Matheus Pereira, muito acima da média, mesmo com o empate, fazendo um grande jogo contra o Betim. O Matheus Pereira dando caneta, finalizando, exigindo bastante o Michel, goleiro. Michel ou Michael? Não tô lembrando agora, acho que era Michel, goleiro do Betim. Mas de qualquer forma, eu acho que essa demissão do Diniz. É, que eu até citei no início do vídeo, mas eu acabei não completando a linha de raciocínio. Naquele jogo contra o Juventude,
saiu várias notícias que chegaram ao Diniz de que ele ia ser demitido logo depois do jogo. Ele fica revoltado na entrevista e depois o Cruzeiro volta atrás e não demite. E aí agora logo nesse início de temporada já demite. Então o que a gente percebe é, queriam demitir o Diniz, mas pela entrevista do Diniz revoltado, acharam que ia ficar muito feio demitir naquela hora. Então isso daí já mostra que o time não tinha personalidade para deixar o técnico que realmente queria. Então deu essas oportunidades nesse início de temporada para o Diniz, o time continuou não convencendo, ele já está demitido. Então ele não foi demitido por esses dois tropeços. Ele foi demitido pelo que ele já tinha não feito na última temporada. E aí esses dois jogos, já percebendo que a torcida realmente não estava muito a favor do Diniz, deram a tranquilidade para a demissão do técnico agora ex-Cruzeiro, tá bom? Então assim, eu acredito que realmente a melhor escolha seja o Renato. E olha que eu torço pro Grêmio. Tava quase implorando pro Renato sair do Grêmio. Mas é porque realmente já tinha desgastado a relação no comando técnico dele com a camisa tricolor. Mas eu acredito que ele, de início, assim, no Cruzeiro, seria uma grande opção. Tá bom? Eu acho que o Renato seria a melhor opção mesmo pro Cruzeiro. Sobre o Diniz, só pra gente ir pra reta final aqui do vídeo. Cara, eu sempre gostei muito do Diniz, porque ele tem uma postura muito ofensiva, uma postura de protagonista, uma postura de ter a bola, de propor o jogo. Só que nesses últimos tempos, já desde a reta final do Fluminense e lógico na passagem pelo Cruzeiro também, até na seleção brasileira, a ideia é interessante. Na prática não acontece e ainda tem, na minha visão, ele não tá conseguindo lidar bem com os jogadores. Ele já tinha tido problemas com o Tietê no São Paulo, né? Quando ainda na pandemia, áudio vazando de campo, né? No mascaradinho, enfim. É, me pegou bastante quando o Caio Jorge saiu, cara, no jogo contra o Betim, que a minha impressão foi de que o Diniz tentou meio que descontar tudo no Caio Jorge, sendo que o Caio Jorge pode não estar rendendo tudo que pode, mas a culpa do Cruzeiro estar jogando mal não gira em torno do Caio Jorge, gira em torno do time inteiro, e se um jogador tá mal, a culpa é do jogador. Se o time inteiro tá mal, a culpa é do técnico. E o Cruzeiro inteiro tava mal. Então a culpa era, lógico, não só do Diniz, mas quem tem que fazer o jogo acontecer e quem é demitido quando o time não joga bem é o técnico. Então, acredito que era inevitável essa saída do Diniz. Mas, de novo, eu acho que o Renato seria, sim, a melhor escolha para o Cruzeiro, a não ser que apareça uma outra muito boa, tá? Mas já estava na hora do Diniz ser demitido, mesmo sendo ainda a segunda e terceira rodada do Campeonato Mineiro, porque já dava para perceber que esse time não iria vingar, tá bom? No formato do Diniz e pela forma que ele vinha lidando com o Cruzeiro, tá bom? Então acho que no final das contas, mesmo sendo início de temporada, foi uma escolha correta, até porque se a torcida inteira não estava gostando do Diniz, tinha algum motivo, né? Enfim, gostou do vídeo, deixa o seu like, não gostou, deixa o dislike, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!